que a distância entre o que eu quero ser e quem eu sou, ela está cada vez mais distante. A resposta nisso, a resposta dessa questão, ela está em como nós passamos o nosso dia. É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Hoje se tornou simples e fácil de nós vermos bons exemplos e maus exemplos, certo? E aí vai depender do que você considera um bom exemplo e o que você considera um mau exemplo. Mas vamos aos pontos. Com o advento da rede social, com o advento da internet, se tornou muito fácil a questão da exposição. E não é tudo que é exposto, né? Hoje em dia, tem muitas coisas que antes eram privadas, que agora são expostas. Entretanto, eu vou usar a minha rede social para mostrar aquilo que eu quero, e não aquilo que eu não quero que os outros saibam, ou que os outros vejam. Daí vamos lá. Você abre a tua rede social e você vê alguém postando que está na academia. E daí você avança nos stories e você vê a pessoa adquirindo um carro, ou indo para uma mansão, ou viajando para a Europa, ou usando um iPhone. Qual iPhone que é o último, amor? iPhone 17. E o que você fala? Você fala assim, pô, mas por que eu não tenho isso? E por que eu não faço isso? Por que eu não acordei cedo e não fui para academia? Por que eu não estou agora fazendo isso e fazendo aquilo? E aí você vê uma distância entre a tua vida e a vida daquela pessoa que você segue. E qual que é o problema disso? Primeiro ponto, nós passamos a não ter mais como exemplo as pessoas que vivem ao nosso redor, que nós realmente a conhecemos, e nós passamos a ter como exemplo pessoas que nós vimos na rede social como cases, como casos de sucesso. E nós às vezes consideramos algo que é sucesso, algo que não é sucesso. Às vezes nós consideramos que a pessoa que ela está viajando para diversos países em uma semana, em um mês, luxando, né? Não sei se tem uma outra palavra da moda agora para isso. E ela está ali, como eu posso dizer, mostrando lugares, coisas caras, etc. Nós acreditamos que isso aí é a verdadeira prosperidade. Então, muitas das vezes a gente olha aquela pessoa, ela é uma pessoa que se separou 2, 3, 4, 5 vezes. A gente vê que ela não tem um bom relacionamento com seus filhos, ela não conversa mais com seus pais, é uma pessoa que antes de dormir tem que tomar X medicamentos, já teve que fazer tantas vezes terapia, ou teve que algum internamento devido ao uso de drogas, ou alguma coisa desse tipo. Isso é prosperidade real? Isso é sucesso? E aí, às vezes, a gente não enxerga. O pastor da nossa igreja, ele vai lá, visita os irmãos que estão precisando, que ele tem uma vida de oração, que ele ajuda as pessoas financeiramente. Ou às vezes a gente está preocupado olhando aquele pastor da internet, que tem 50 mil, não sei lá, pessoas ali que cercam ele. A vida dele é de rede social. E a gente está indo por outro caminho, mas eu tenho que voltar um pouco, né? Por que nós estamos tão distante daquilo que nós queremos e daquilo que nós vemos no outro, né? Em primeiro lugar, como está sendo a nossa vida? Agora eu vou falar de um bom exemplo. Alguém que cuida da família, alguém que se alimenta bem, alguém que tem um bom serviço, tem uma boa fonte de renda,
é uma pessoa que é generoso, ajuda as pessoas ao redor, né? A pessoa ela tem uma vida espiritual bem, serve de exemplo para nós sobre isso também. Ou seja, é uma pessoa que nós podemos nos espelhar nela. E daí quando a gente olha ali no celular essa pessoa, a gente fala, pô, por que eu não consigo ser assim? Aí a minha pergunta para você é o seguinte: será que essa pessoa, ela passa a mesma quantidade de tempo que você vendo a vida de pessoas bem-sucedidas no celular? Ou ela usa esse tempo para ser uma pessoa bem-sucedida? Será que ela passa ali tempo, 3, 4, 5 horas do seu dia numa rede social e ela não vive, ela vê outros vivendo? E daí o que acontece? Quando você vai ver a rotina dessa pessoa, não é uma rotina que foi construída do dia para a noite. A pessoa, em primeiro lugar, aprendeu que todo dia de manhã ela tem que lavar o rosto, escovar o dente, fazer a barba, fazer o café, lavar a louça. Ela tem que ter uma oração. Ela começou lendo apenas um capítulo da Bíblia, orando por 5 minutos. E hoje, pessoal, depois de 10 anos, depois de 5 anos, ela tem uma vida que foi feita de passo a passo. Diferente das nossas. Que muitas das vezes a gente já quer ter uma vida igual à pessoa, mas nós não queremos trilhar esse caminho. Tem uma frase bem clichê que eu não gosto, que... como que é? Existe o propósito e existe o processo para chegar no propósito. Então o que acontece nessa frase clichê que eu acabei de falar? O processo que demora. Né? Quando você enxerga algo ali já feito, você quer aquilo, mas você não quer passar pelo aquilo que tem que passar. E daí, pessoal, qual que é o problema? Em vez, muitas das vezes, você ficar feliz ou ficar contente, quando você enxerga alguém ali numa posição melhor que você se frustra. Porque você fala, pô, eu não consigo fazer isso. Mas o conselho que eu vou te dar, e agora concluindo esse vídeo, é o seguinte: comece aos poucos. Comece com as coisas básicas. Comece levantando de manhã e não indo para o celular. Comece levantando de manhã e fazendo aquilo que você quer fazer. Se for ler a Bíblia, vá ler a Bíblia. Se for orar, vá orar. Se for se exercitar, vá se exercitar. Não queira correr 10 quilômetros no primeiro dia. Caminhe 500 metros. Não queira ler um livro todo hoje. Leia uma página. Não queira orar durante 10 horas. Ore durante 5 minutos. Mas o mais importante, pessoal, não substitua coisas muito importantes da sua vida por coisas que apenas são importantes. Não substitua nunca a tua família pelo dinheiro. Não substitua a tua esposa por algum caso rápido, que do mesmo jeito que veio ele vai. Não substitua um relacionamento com seus filhos do que horas num celular. Nunca substitua aquilo que é muito importante pelo aquilo que é apenas importante. E obviamente, se você não pode substituir aquilo que é muito importante pelo aquilo que é importante, não substitua nunca aquilo que é muito importante pelo aquilo que não é nada importante e não pode e não deve fazer parte da tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Próximo vídeo, nós estamos aqui conversando novamente.